tesouro. Eu sei que problemas vão surgir. Mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guarda no meu coração. Boa noite. Boa noite, Giza. Boa noite. Télvia, boa noite. Gabi. Boa noite, Gabi. Boa noite. Mais uma live, mais uma segunda. A live de hoje a tela tá cheia. Tô balançando aqui. A live de hoje a tela tá cheia. Amém? Estamos com convidados. Então sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Que Deus venha nos usar para mais um dia falarmos de assuntos do reino, falar de coisas para edificar as nossas vidas. Então o pessoal está entrando. Boa noite, Simone. Shalom. Shalom, Simone. Ai, Gabi tá dando boa noite. Boa noite, Gabi. Enquanto o pessoal vai entrando, hoje João, boa noite, João Carlos, Lili, Tainã, Tainã, Gigi. Boa noite. Então hoje, né, para aqueles que estão entrando aí, mas ainda não sabem, hoje nossa live tem um tema muito especial. Nós estamos no mês, semana passada eu pedi, né, para vocês darem dicas, sugestões de temas, mas não vieram as sugestões, mas Deus me recordou e me lembrou que esse mês era o mês das mães e era para me convidar a minha mãe. Eu convidei e na mesma hora ela aceitou, topou, tá aqui pra gente estar falando um pouquinho sobre a autoridade, sobre o poder da oração de uma mãe, sobre a vida de um filho. Amém? Então, pra gente iniciar, nós vamos orar, como a gente sempre faz, e a nossa oração hoje vai ser diferente. Porque a Gigi falou que queria participar, eu falei, só se você orar. E ela topou orar, então ela vai orar por nós, pra gente poder iniciar. Amém? Amém. Amém, Gigi? Amém. Amém. Senhor, obrigada por esse dia, que todo mundo tenha uma noite abençoada, que o coronavírus acabe, abençoe todo mundo, que não falte nada pra ninguém, que minha mãe seja abençoada, todo mundo que está nessa live tenha uma Amém. noite abençoada, Amém. que nada falte pra eles, nem comida, nem dinheiro, nada, em nome de Jesus, que nada falte. Amém. 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 Conseguiram ouvir a oração da Gigi? Que ela estava falando assim, que vergonha, mas foi linda. Então receba a oração dela aí. Amém? Mamãe, falar pro pessoal aí alguma coisa, uma boa noite. Boa noite. Orei muito, né, para que o que for dito aqui possa servir, né, para muitas mães, né, muitas famílias, que família é presente do Senhor. É Deus que nos deu, nós temos que guardar, que preservar debaixo da unção do Senhor. Amém. Então, antes, eu quero ler com vocês um texto. Primeiro eu vou ler um texto e vou deixar um outro para o final. Que dá lá em Deuteronômio. Deixa eu abrir aqui. Versículo 6. Desculpa, capítulo 6, versículo 5, que diz assim, ó. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças.
Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando e quando se deitarem e também quando se levantarem. Amém? Então aqui o Senhor ensina aos pais como eles devem fazer e ensinar... Ih, caiu tudo aqui. Ensinar os seus filhos a todo tempo, né? E isso também inclui a oração. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente passou, do que a gente viveu, né? A gente sempre divide nas lives, eu sempre divido o que eu vivo, o que eu passo. E a gente hoje quer falar um pouquinho para vocês sobre essa autoridade que está sobre a vida de vocês, mamães. Amém? Então eu vou dar início aí, eu vou passar a bola para ela falar um pouquinho sobre isso, tá? O que ela sentia, o que ela pensava e como ela agia, né? As conversas que ela tinha ao Senhor. Então assim, eu sei que muitos que estão aqui nessa live não me conhecem ou não me conheciam antes de Cristo, mas vai fazer 6 anos eu me converti, eu aceitei o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E nessa época minha mãe ainda estava desviada, quase 20 anos, né, mãe? Desviada. Quase 20 anos. Mas ela tinha e conhecia a verdade e nos ensinava isso, mesmo desviada. Ela sempre nos ensinou o que era certo e o que era errado aos olhos de Deus e sempre apresentando Jesus pra gente. E eu era aquela pessoa que era do mundo, passeava e noitada e bebia, fumava muito. Então eu era aquela pessoa que muitos olhavam e achavam que não tinha jeito, né? E que eu não gostava de dar satisfação à minha mãe, eu não falava onde eu estava, se eu ia dormir fora, aonde eu ia dormir, eu não gostava. Eu achava que eu não tinha que dar satisfação a ela. Então hoje as pessoas me olham e não sabem o tudo que ela passou, a minha família passou com essa situação. Saber de eu sair, não saber aonde eu estava, dirigindo bêbada e às vezes no Rio e vivendo uma vida, né, totalmente ao contrário, acho que do que qualquer mãe, tanto da igreja ou fora da igreja, deseja para o seu filho. E ela tinha os momentos dela de oração. E aí eu vou deixar ela agora falar um pouquinho de que ela sentia e como eram as conversas dela com Deus, de como ela entendia que a autoridade para mudar a situação da minha vida estava no joelho dela. Amém? Então, mãe, conta um pouquinho, fala um pouquinho. Mães, Fala um pouquinho mais alto só. Eu era uma pessoa desviada, mas nunca perdi a comunhão com Deus. Eu nunca deixei de orar, nunca deixei de ler a minha Bíblia. E eu sempre dizia, né, e digo até hoje, que eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Então eu orava muito pela Viviane, pela Gabriela, oro até hoje, mas antigamente assim era mais intensificado devido à vida que elas levavam, né? E eu orava e entregava para Deus e dizia: Senhor, antes dela ser a minha filha, ela é a sua filha. O Senhor tem que tomar conta delas para mim, tem que guardá-las para mim, tem que guardá-la para o Senhor, porque eu sabia o propósito que Deus tinha na vida, na nossa vida, não é só na vida delas, na nossa vida. Eu tinha conhecimento, eu tinha certeza disso. E eu sempre costumo dizer para minhas filhas que não há nada que eu não peço a Deus chorando que Ele não me atende sorrindo. Ele pode até demorar um pouco, mas Ele me atende. Eu tenho tido essa experiência maravilhosa com Deus, de tudo que eu peço a Ele e Ele me atende. Muitas das vezes não atende do jeito que eu espero, mas do jeito que Ele quer e me faz entender que é aquilo que eu pedi. E eu nunca perdi a autoridade de orar pelas minhas filhas. Eu trabalhava no Rio, saía às 5 horas da manhã e Viviane não tinha chegado em casa ainda. E eu sentava no ônibus, fechava o olho e começava a conversar com Deus. Falava: Senhor, ela está em tuas mãos, eu sei que ela está guardada por ti. Notícia ruim chega rápido, não aconteceu nada. Certo dia eu estava no ônibus de olho fechado e um senhor falou: aí ó, fica na gandaia a noite toda, quando chega no ônibus está dormindo, senta e vai dormir. Eu falei: não estou dormindo, eu estou conversando com o meu Deus.
Então, assim, às vezes as pessoas veem a gente por fora, não sabem o que tem ali dentro do coração da gente, o que a gente está pedindo. Porque a comunhão da gente com Deus não é só dentro da igreja, não é só dentro do nosso quarto, é aonde a gente estiver. A gente tem que estar voltada para Ele, pedindo aquilo que a gente almeja a qualquer hora, a qualquer minuto. Para mim não existe hora para mim orar, para mim pedir as coisas a Deus, entregar as coisas na mão de Deus. E nós, como mãe, a Bíblia diz que nós temos autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Muitas das vezes, eu dizer um não para os nossos filhos é uma forma de educar, de ensinar, porque Deus também fala não para a gente. Eu sempre tive muito alerta sobre isso, sobre negócio de tudo que as minhas filhas quiserem. Dou. Dou. Não, eu sempre procurava agir da melhor forma possível, dentro da palavra, ensinando que tudo é um tempo, há tempo para tudo. Então, assim, eu nunca perdi a minha essência, a minha intimidade com Deus. Amém. E ela falou agora, né, de quando ela saía para trabalhar e eu não tinha chego ainda. E eu lembro que no meu encontro com Deus, eu recebi uma carta dela. Nem recebi no dia, recebi de depois, mas até aquilo eu vi propósito de Deus, que a minha líder extraviou, né? A correspondência não chegou na hora, mas chegou depois. E eu entendi por que Deus me entregou a carta dela depois. Porque eu estava no meu quarto, eu tinha só a dela para ler. E a minha líder da época, que continua sendo minha líder eternamente, a Kátia acabou de botar aí amém. E eu li, ela dizia, né, que quando eu ia para o colégio, ela levava. Quando ia ao médico, ela levava. E chegou um tempo onde ela não podia mais me levar e me buscar dos lugares. Que ali ela entregava, né, tanto a minha vida quanto a vida da minha irmã na mão do Senhor, porque era o Senhor que nos levava e o Senhor que nos trazia de volta. E ali ela falava assim: hoje eu consigo deitar e dormir. Como eu chorava e falava assim: a minha maior alegria hoje é saber que a minha mãe consegue deitar e dormir, porque ela sabe que eu estou em casa. Então, assim, eu posso imaginar, né, como é uma aflição de uma mãe de estar deitada numa cama para dormir e o seu filho não está. De você não saber aonde seu filho está, o que pode estar acontecendo com ele ou não. Eu, na época, dirigia e bebi, falo que o Senhor me guardou muitas vezes. E ela não me ligava E aí, naquela época, eu achava assim: minha mãe nem liga, nem me liga. Mas é porque ela entendia que o me ligar não ia resolver. E o que ia resolver era ir pelos pés do Senhor. Enquanto eu achava que ela não estava ligando por não me ligar, ela estava ligando sim, mas orando. Então eu creio que hoje deve ter muitas mães aí que têm os filhos que, assim como eu um dia, as pessoas olhavam para mim e achavam que eu não tinha jeito. Às vezes tem pessoas que podem estar olhando para você, mãe, dizendo que seu filho não tem jeito. Mas tem jeito sim, porque não é você quem faz. Você só pede, você só ora, você só clama, mas é o Senhor quem faz e para Ele tudo tem jeito. Tem pessoas que olham para mim hoje e eu conto e falo assim: eu não consigo imaginar você assim, mas porque Deus pode todas as coisas. Então, se você tem o seu filho, não abra mão. E como ela falou, ela não estava numa comunhão com a igreja, mas nunca perdeu a fé dela. E ali ela buscou, ela entendeu. E às vezes as pessoas falam assim: mas eu não sei nem orar, é do seu jeito. Deus recebe a sua oração do seu jeito, mãe. Principalmente uma oração de uma mãe, né? Então, Deus recebe do seu jeito. Então, sempre estar orando, lançando palavras proféticas. Não, meu filho tem jeito sim. Meu filho é do Senhor. Meu filho tem promessa do Senhor. E quando as pessoas falarem para você, porque às vezes a pessoa vem falando para você para poder matar a tua fé mesmo, a tua esperança sobre o teu filho. Mas não perca a esperança do seu filho. Não perca jamais a esperança no seu filho. Porque Deus ouve a sua oração. Pode ser que não aconteça no seu tempo, né? Mas acontece no tempo de Deus. E no tempo de Deus tudo é perfeito. E por que eu digo que no tempo de Deus tudo é perfeito? Que quando eu me converti, eu fui a primeira na minha casa a me converter. Eu era aquela que todos achavam que não tinha jeito. Porque minha irmã também não estava em Cristo ainda, mas minha irmã era mais tranquila do que eu. Minha irmã não era muito de noitada, minha irmã ficava mais em casa, aquela coisa toda. E eu não. Então eu era a ovelha negra da família, né? Tipo, que não dá satisfação,
que, né, não tem respeito, que sai, que faz e acontece. E aí Deus pega o improvável para mostrar, né, quanto piorzinho é o seu filho. Olha assim, ó, quanto pior é o seu filho, quanto mais problemático é o seu filho, maior o milagre que Deus vai fazer na vida do seu filho. Então, quanto mais parece não tem jeito, maior será o milagre na vida do teu filho. Então, assim como a minha mãe, não desiste de orar pelo seu filho. Amém? Mesmo que você ache que você não saiba, mesmo que você ache que você não tem autoridade porque você não está numa igreja, a tua autoridade não está ligada à igreja, a tua autoridade está ligada à sua maternidade, né? A paternidade, pais também, a autoridade de um pai sobre a vida do teu filho. Se o teu filho tem um pai que seja ausente, se levante como uma mulher em oração, porque a minha mãe sempre foi uma mulher de fé, meu pai sempre foi aquele assim, acredito em Deus, mas tá lá e eu tô cá. Mas ela tomou a posição dela de mãe, de mulher de fé e foi buscar. Então ative hoje essa mulher de fé que existe dentro de você, essa autoridade que existe dentro de você e clame pelo seu filho e Deus irá fazer. Amém? Por graça e misericórdia de uma oração de uma mãe, de uma compaixão de uma mãe. Amém? E aí hoje a gente sentada ali na varanda, falando, mãe, texto bíblico, não sei o que, e o Senhor me lembrou da filha de Jairo. Eu quero ler com vocês a passagem sobre a filha de Jairo, que está lá em Marcos 5. Eu vou ler, eu vou pular um pedaço, vou explicar a vocês por quê. Porque de uma história entra na outra, tá? Mas eu quero focar na história da filha de Jairo, que diz assim: então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando ao seu redor. E depois ele vai encontrar, né, a mulher do fluxo de sangue no caminho e tal. E aí lá no versículo 35 ele continua assim, ó: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhes disseram: sua filha morreu, para que você continuar incomodando o mestre? Então, né, eu vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre o que essa passagem de Jairo falou comigo. Às vezes a notícia, né, às vezes a forma que você ora ao Senhor é como Jairo falava com Jesus: venha, meu filho ou a minha filha está morrendo espiritualmente, está morrendo numa depressão, está morrendo sendo um usuário de droga, está morrendo indo para um caminho de tráfico, de drogas. Às vezes o seu filho ou a sua filha está morrendo em dignidade, morrendo em esperança. Então aqui eu vejo como Jairo orando e pedindo a Jesus: por favor, eu preciso que o Senhor vá lá, porque se o Senhor for, a minha filha volta a viver. Eu creio que assim como a oração da minha mãe, tanto pela minha vida quanto pela vida da Gabriela, minha irmã, era dessa forma. As minhas filhas estão morrendo, então eu preciso que o Senhor me ajude para que elas voltem a viver. Então hoje talvez a sua oração tenha sido assim. E aí talvez possa chegar pessoas como chegou, né, os mensageiros dizendo: não adianta mais, ele já morreu, não tem jeito mais pro teu filho ou pra tua filha. E às vezes as pessoas, os mensageiros da má notícia, pode chegar para você e falar: não tem mais jeito, mãe, não precisa mais orar porque o seu filho não tem mais jeito. Né? Porque foram isso que falaram para Jairo naquele momento. Para que adianta vocês continuarem caminhando? Ela já morreu. Mas é assim, continuando aqui, ó. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. E hoje Jesus está dizendo para vocês, mãe, não tenham medo, apenas creia, né, mãe? Apenas creia. Amém? Então Jesus hoje está mandando te dizer isso. Não tenha medo, mesmo que pareça que está morto, ele viverá. Amém? E aí, depois vem assim no 37. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vai ter momentos também que Jesus vai mandar você sair do lado de pessoas que não acreditam, que não tenham fé na mesma visão que o seu filho. Você vai precisar se juntar com pessoas que vão ter a mesma visão que você. Amém? Então, às vezes, para de conversa com aqueles que matam o seu filho com a boca, né? E ande com pessoas que tenham a mesma fé.
Amém? Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela apenas está dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando a mão, disse a ela: Talita cumi, o que quer dizer: menina, levante-se. Hoje Jesus vai falar assim para o seu filho, amém? Menino ou menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. E aí você percebe, né, que fala assim: a multidão riu de Jesus. E às vezes quando você for falar também para alguém: não, eu tô orando e Jesus vai salvar o meu filho, às vezes as pessoas vão rir também e não vão acreditar na sua fé. Mas não ligue para o que a multidão fala, ligue para o que o mestre fala. Não liga para as pessoas que estão ao redor fala, liga para o que Jesus fala para você. Então, assim como Jesus falou para Jairo, Jesus fala para você essa noite: seu filho não está morto, ele apenas dorme. Amém? E no momento onde Jesus falar assim: levante-se, ele irá levantar, assim como ele me levantou, assim como ele levantou a minha irmã. E como eu estava dizendo, a minha mãe estava desviada, mas conhecia a fé, conhecia a verdade e orou. E aí eu fui a primeira em casa, né, a mais cheia dos problemas, a aceitar Jesus. E através da minha conversão, veio a minha irmã, depois veio a minha mãe, e em nome de Jesus, virá o meu pai, virá o meu irmão e virá o meu padrasto, para que eu declare que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nessa fé que eu vivo e é nesse Jesus que eu creio, que basta uma palavra e o que parecia estar morto se levantará. É esse Deus que nós servimos, né, mãe? Amém. É esse Deus que levantou a menina, é que me levantou, que levantou a minha irmã, que levantou a minha mãe, é o que vai levantar também aí os seus da sua casa. Somente creia, né, como Jesus diz aqui, não ouça a multidão, somente creia. Amém? Quer falar mais alguma coisa, mãe? Respirou, quer, tá tomando força. Tem um momento na vida que a gente tem que dar uma parada e colocar na mão do Senhor e aguardar. Um dia eu cheguei para Viviane e conversei com ela, sem briga, sem discussão, e falei: filha, a partir de hoje eu não falo mais sobre a vida que você está levando, porque eu criei e eduquei uma moça e hoje minha filha está levando uma vida de homem. Então, a partir de hoje, eu não falo mais com você. Eu vou orar para que Deus use pessoas que você nem nunca viu para falar com você, porque o que eu estou falando não está surtindo efeito. E parei realmente de ficar cobrando, de ficar falando, e comecei a orar e pedir a Deus que Deus levantasse vaso por onde ela andasse para falar com ela. E assim aconteceu, graças a Deus. Amém. Então, às vezes também, isso também é muito importante que ela falou. Às vezes você tá falando assim: eu tô falando. Às vezes vai chegar um momento que você vai se calar e Deus vai usar pessoas de fora para poder falar. Porque, infelizmente, a gente fica assim: ai, minha mãe é chata. É pensamento de todos os filhos, né? Minha mãe é chata, meu pai é chato, minha mãe é chata, meu pai é chato. Mas depois a gente entende que era tudo para o nosso bem. Mas até entender, a gente acaba ouvindo mais as pessoas de fora. Então, essa oração também é muito importante. Que você ore para que Deus levante pessoas certas para falar com seus filhos, né? Porque ouvir pessoas de fora, mas depende do que está ouvindo. Mas quando você pede para usar: Senhor, já que o que eu falo não adianta mais, levanta homem e mulher de Deus para falar com meu filho, para ele ver que não sou eu, mas é o Senhor falando, né? E isso é muito importante. Eu passei por algumas situações onde pessoas falaram comigo, pessoas que já não me conheciam, que não sabiam de nada, e pessoas virem usadas totalmente por Deus e falar comigo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Amém. Fazendo essa live para falar sobre isso, dando o nosso próprio testemunho. Porque a gente gosta de falar do que a gente vive, né? Que peso maior que tem sobre o que a gente vive do que apontar para o outro. Então, a gente está aqui como família. Minha irmã não está aqui porque ela está trabalhando, né? Graças a Deus por isso. Então, não está aqui. Giovana até falou assim: ah, minha mãe não vai estar. Mas eu sei que ela está lá também na casa dela e ela pode botar aí, escrever, que nem eu já vi que ela escreveu algumas coisas
confirmando tudo isso que nós vivemos. E para honra e glória do Senhor, também hoje a nossa família vive de outra forma, de outro jeito. Nos olhamos, nos amamos totalmente diferente, onde Deus reconstruiu não só uma pessoa, mas toda uma família. Porque esse é o projeto de Deus. O projeto principal de Deus é a família. É o que o diabo tem tentado tanto destruir. Mas que em nome de Jesus, tomando posse de tudo isso que foi dito aqui essa noite, de toda a autoridade, pai e mãe que vocês têm, tomem posse, porque as famílias não serão destruídas. Porque você hoje vai entender a autoridade que você tem e você vai se levantar para orar. Amém? Então hoje eu quero encerrar um pouquinho diferente. Porque eu sempre encerro e, né, a gente encerra. Enfim. E hoje eu quero encerrar um pouquinho diferente, porque eu sei que tô vendo aí pelas fotos que tem bastante mamãe aí assistindo, se tiver algum papai também. E eu quero pedir algo especial. Não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha, mas eu queria que nesse momento você convidasse o seu filho, se estiver em casa, tá? Se seu filho estiver em casa, queria que você convidasse ele a estar perto de você agora, tá? Independente se seu filho está na igreja ou não, tá? Seu filho, se ele estiver aí, se seu filho não estiver aí na sua casa agora, eu queria que você pensasse nos teus filhos. E aí agora eu vou pedir para minha mãe orar pela minha vida, pela vida da minha irmã. A minha irmã lá na casa dela vai orar pela vida da Giovana que tá aqui com a gente, tá bom? E eu gostaria que você orasse pelos teus filhos nesse momento. Vou colocar um louvor, como sempre faço. Esse louvor hoje mamãe que escolheu, falando de família. Então depois eu vou postar lá o louvor e eu vou botar um louvor e nós vamos orar em família. E mamães, vocês vão começar a partir de hoje. Aquelas que já exerciam essa autoridade vão continuar. E aquelas que estão aprendendo sobre a autoridade hoje, entendendo que mesmo que você não seja da igreja, essa autoridade está sobre a vida, sua vida, você vai orar pelo seu filho essa noite. E vai dar sequência nisso, amém? Então, feche seus olhos, vou pedir pra mamãe orar. Amém? Amém. Amém. Pode orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui, Senhor, falando e testificando, Senhor, do milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que entre, Senhor, com providência em cada lar, Senhor, amém, nesta noite, ó Deus, que o Senhor, dê autoridade, Senhor, sobre essas mães, amém, ó Pai, que elas possam, Senhor, alcançar o objetivo, Senhor, sobre os seus filhos, Senhor. Senhor, que seus filhos, Senhor, possam ser guardados, ser salvos por Ti, Senhor. Que cada mãe, Senhor, exerça, Senhor, a sua autoridade, Senhor. A autoridade, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor. Ó Jesus amado, ser com cada mãe, com cada família, Senhor, representada nessa live, Senhor. Por aquelas mães, ó Pai, que não conseguiram, Senhor, também, Senhor, estar nessa live, Senhor, mas que amanhã verão essa live, Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor, na nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de Viviane, Senhor, abençoa a vida de Gabriela, Senhor, que cada dia mais, Senhor, elas possam te buscar, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida de Viviane, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor, aumenta mais a cada dia a minha fé, Senhor, e não permita, Senhor, que nada venha abalar a minha fé, ó Deus. Senhor Jesus, ser conosco, Senhor, nessa noite, Senhor. Oh, Jesus amado, com essas pessoas, ó Pai, que está nos assistindo de longe, Senhor. Oh, Senhor, toma o filho da Alceia, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, os filhos da Dalila, Senhor, que estão lá de longe, Senhor, nos assistindo, ó Pai. E toma, Senhor, cada filho, Senhor. Amém, cada mãe, Senhor, que está aqui, ó Pai. Ser com ela, Senhor. Fala no coração dela, Senhor. Visita ela, Senhor. Deixa, Senhor, ela experimentar, Senhor, o seu amor, Senhor, a sua compaixão, a sua misericórdia, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Não tenho palavras para te agradecer, mas o Senhor conhece o meu coração.
o quanto sou grata a Ti por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que não fez também, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o nosso tempo não é o seu tempo, Pai, mas nós te agradecemos porque confiamos em Ti e sabemos que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Oh, Jesus amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. 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 Então a gente encerra a nossa live de hoje. E aí, gostaram? Foi bênção? Amém? Espero que a palavra do Senhor tenha invadido o coração de vocês. Espero, né? Sempre quando a gente faz uma live, eu sempre falo pro Senhor que o dia que eu não ver que ele falou o coração de alguém, eu paro de fazer, porque o intuito é sempre honrar e glorificar o nome dele e não o nosso próprio nome. Graças a Deus, toda live, quando eu acabo, alguém me manda uma mensagem, fala algo, e aí Deus fala pra mim que é pra eu continuar. Então, o intuito dessa live é esse, ensinar através da nossa vida, ensinar através da palavra, principalmente do Senhor, aquilo que Ele quer e aquilo que Ele deseja que a gente aprenda e nos aproximar cada vez dEle. Amém? Então, obrigada pela participação de vocês, obrigado pela presença de vocês, obrigada aí por mais uma segunda, vocês tirarem um tempinho do dia de vocês para estarem aí com a gente. E até semana que vem tem algum assunto novo, vamos ver. Amém? Vamos ver aquilo que Deus quer. Se você tiver alguma sugestão, quiser me mandar no meu privado ou aqui, você fique à vontade, alguma dúvida, alguma curiosidade diante da palavra do Senhor. Amém? A gente vai estudar e vamos aprender juntas. Amém? Tudo aquilo que o Senhor quer derramar e nos ensinar. Então fiquem com Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, os teus filhos e tudo aquilo que vocês fizerem. Amém? Amém. Um beijo. Olha lá, Alcéia, dá um beijo, mãe. Alcéia, um beijo, amada. Beijo, Catinha, Simone, Rose. Um beijo pra vocês, Melinha. Minha prima tá lá em Rio das Ostras, também assistindo a gente. Michele, minha prima lá de Campos. Todo mundo aí, obrigado pela participação de todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe muito, muito, muito. E o louvor que mamãe escolheu vai ficar lá no grupo pra vocês escutarem depois. E eu vou pedir um favor. Lá no grupo tem um botãozinho escrito assim, ó, convidar. Convide seus amigos do Facebook para também estarem participando com a gente aí segundas-feiras. Essa live fica gravada no Facebook e ela também tá no meu YouTube, tá bom? Eu ativei minha conta do YouTube e porque algumas pessoas não têm Facebook, só tem Instagram e não estavam conseguindo acompanhar. Então eu tô salvando, baixando ela em vídeo e postando hoje mesmo, toda segunda-feira mesmo eu posto no YouTube. Então se você também quiser ir lá no YouTube, seguir, né, se inscrever, Viviane Desidério, tá bom? Bota lá meu nome, você vai achar lá no YouTube, se inscreve lá e aí você vai poder compartilhar essa live através do YouTube com as outras pessoas que não têm Facebook. Amém? Então tudo para facilitar e usarmos, né, essas ferramentas que o Senhor nos deu a favor dele e para exaltar e engrandecer o nome dele. Tá bom? Amém. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Joga beijo, Gigi. Gigi castiga beijo. Joga beijo, mamãe. Beijo para todos. Beijo para vocês. Fiquem com Jesus. Até a próxima. Segunda-feira tem mais. Em nome de Jesus. Tá Amém. bom? Beijo. Amém. Tchau. Tchau. A minha família é um presente de Deus.